Sim, tem bastante novidade em relação ao atirador. Depois de uma caçada de 33 horas, as autoridades americanas prenderam na sexta-feira o Tyler Robinson, de 22 anos, dizendo ter uma série de evidências confirmando a autoria do crime. O motivo ainda não está claro, mas o perfil do atirador indica que esse caso é bem mais complexo do que muita gente pensava. E isso tem desafiado narrativas simplistas de esquerda contra direita, como foi tentado, né, se colocar no início. Importante alguns pontos, né? O suspeito, ele nunca votou numa eleição, os registros de filiação mostram que ele não tinha um partido declarado, e ele é filho de uma família tradicional republicana. O pai dele é um veterano da polícia local, e foi ele, aliás, quem entregou o filho para a polícia, depois que o FBI divulgou fotos do suspeito, oferecendo uma recompensa de $100 mil por informações. E até agora as principais pistas sobre as motivações estão em inscrições deixadas nas balas e nos cartuchos que foram usados no ataque. Uma das balas que foram deixadas no local trazia a inscrição "Ei fascista, pegue", né, numa tradução para o português, e com base nisso o governador de Utah disse que isso falava por si só que essa mensagem ela é bem mais enigmática do que parece, né, porque ela faz parte de um conjunto de várias mensagens, todas contêm uma série de referências a memes, a subcultura de videogames, um tipo de linguagem que contém muita ironia, códigos que ainda precisam ser decodificados. Um dos cartuchos também trazia a expressão Bella Ciao, que é o nome de uma música que é conhecida como um hino antifascista, então muita gente faz essa ligação, só que vários pesquisadores mostram, né, têm falado que recentemente essa música e esse hino, né, o Bella Ciao, foi apropriado pela cultura pop e também por grupos de extremistas brancos, né, grupos de supremacia branca nos Estados Unidos. Então é tudo bem mais complexo, não tem ainda muita informação sobre realmente todos os motivos, o que causou, né, o ataque, e no meio dessa tragédia a gente vê muita gente querendo politizar o caso, com discursos inflamados, com conclusões precipitadas, e aí, enfim, o que aumenta a polarização política nesse momento, e isso tende a levar a mais violência. Então, entender como estancar essa violência seria talvez o grande desafio, mas infelizmente esse não tem sido o foco dos debates. E, aliás, Letícia, falando no foco dos debates, a gente está assistindo também uma onda aí de demissões de trabalhadores que se manifestaram sobre o assassinato do Kirk nas redes sociais de forma ofensiva, né? Conta um pouco para a gente. O secretário Rubio, nessa mesma entrevista à Fox News que a gente falou lá no começo, ele disse que estrangeiros que comemorem o assassinato de Turk teriam os vistos cancelados. Isso já começou e a gente viu que um dos alvos foi um médico brasileiro de Pernambuco, o nome dele é Ricardo Barbosa, e ele teve o visto dos Estados Unidos revogado após um post, né, nas redes sociais em que ele parabenizava o assassino pelo crime, disse que depois que fez uma colocação infeliz, pediu desculpas à família, mas ele perdeu o visto, e a gente tem visto uma série de militantes, influenciadores trumpistas aqui e agora também fazendo listas pelas redes sociais de gente supostamente comemorando o assassinato, e aí eles cobram das empresas a demissão dessas pessoas. Tem uma série de casos de gente que já foi demitida, tá um clima assim de caças bruxas, de vigilância, né, de rede social, e a gente já comentou isso também na semana passada, né, eu sou totalmente contra qualquer tipo de incitação à violência, qualquer tipo de manifestação celebrando a morte de qualquer pessoa, né, seres humanos, isso é bastante lamentável. Só que também esse tipo de tribunal apressado de rede social frequentemente também vira uma armadilha, né, num clima acalorado, muita gente está virando alvo mesmo sem apoiar o assassinato, se usam posições às vezes contra, posições políticas para justificar essa caça, né, às bruxas, para usar também uma expressão que está na moda, né, que o governo Trump usa tanto, e antes da prisão do suspeito, já tinha gente apontando, né, o culpado, dizendo, por exemplo, que eram os transgêneros, relacionando sem qualquer evidência a questão de mudança de gênero com violência. Então tem muita desinformação circulando, muita generalização sem fundamento, e às vezes essa ânsia de apontar dedos antes de entender o que aconteceu
pode ser bastante perigosa, né? A gente também tem visto vários brasileiros entrando na onda, essa onda de denunciar os supostos inimigos, né? Um post que ficou, que viralizou recentemente foi o deputado Gustavo Gayer sugerindo que autoridades americanas tomassem medidas, por exemplo, contra o Wagner Moura, e aí dizendo que o Wagner Moura era um extremista por declarações que ele deu criticando o Trump, apoiando, né, o Moraes, o STF. Então, isso tudo, infelizmente, acaba desviando o foco das questões mais importantes de combater o extremismo real, né, e da violência política. Então, esse poderia estar sendo um momento de unidade nacional pela paz e reflexão sobre esse clima de polarização e violência política, mas isso não está acontecendo. Aqui no Brasil, a gente está vendo rapidinho, que esse movimento ganha força na direita. O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, fica postando cada um dos casos de demissão aqui no Brasil, tagueando, né, as empresas para ver se elas promovem demissão de algum funcionário ou não. O mesmo tem sido feito pelo Thales Gomes, que é aquele empresário que é fundador da G4 Educação, ficou famoso há uns 2 anos por fazer um post falando Deus me livre de mulher CEO, né, de ter uma mulher que é CEO, e isso viralizou. Ele foi afastado do comando da G4, mas, enfim, segue ligado à G4, e ele tem dito que os empresários têm que fazer esse favor ao Brasil de demitir pessoas, né, com base nas postagens nas redes sociais. Então virou mesmo uma caça às bruxas, e isso está meio que dado como posto aí por uma ala empresarial, inclusive, do Brasil, defendida aí pelo Thales Gomes, representada por ele, aliás. Eu acho isso preocupante nesse sentido, né, que aí quase desvia o foco, né, do que aconteceu, do cerne da violência, para virar uma arma política, mais combustível nessa polarização política, de acentuar essa guerra, em vez de, né, poderia ser um momento que todo mundo, não, para, o que está acontecendo com o mundo, por que a gente chegou nesse ponto, né, como é que enfim, um crime com motivação política, por que a gente está fazendo isso, mas parece que a lógica, ninguém quer botar pano quente, né, a ideia é justamente tentar capitalizar ganho político em cima dessa tragédia, que é mais uma camada, enfim, lamentável desse momento de polarização política que a gente vê tão violento.